espírito estão concentrados dois elementos que a gente precisa entender. No espírito do homem está a fé e a consciência. Tem muitos escritores aí que levam a consciência para a alma. Eu não vejo assim. Então, no espírito do homem estão a fé e a consciência. É por isso que Tessalonicenses 5:23, que nós lemos também a semana passada, que fala para manter irrepreensível e santificado espírito, alma e corpo, irrepreensíveis para a volta de Jesus. No espírito. Mas ele não fica na alma. Para mim não. Então, quem não tem espírito não tem consciência. Não. O espírito tem. Como é que você toma a consciência de Deus? Pelo espírito. Se ele contém. Mas então, quando você fala de consciência, a definição de consciência é consciência de quem é Deus. Veja, o homem sem Deus, o espírito dele é morto. Ele não tem, mas nele está introduzida uma consciência moral de bem e mal. Está no espírito. O homem morto está lá fora, ele está andando. Por que ele anda? Por que ele passa, corre e anda? Porque ele tem espírito. Entendeu? Não. O espírito do homem é o sopro de Deus nele. Está lá em Jó 33:4. O fôlego de vida. Mesmo morto, é o que energiza o corpo, é o espírito. Agora, eu para Deus estou morto. A hora que eu encontro com o Senhor, o meu espírito é vivificado. Esse é o novo nascimento. O Espírito de Deus, o Espírito Santo vem e toca no meu espírito. Veja, nós temos que começar a entender o que é que Deus é. Muitas coisas que a gente fala que está na alma e não está, tá? Porque o toque de Deus, por ser espírito, ele vai tocar no nosso espírito. O meio pentecostal, eu estou arrepiado, isso não é do espírito, isso é da alma. Está entendendo? Entendeu? Você tem que entender a relação de Deus. Por isso que Jesus disse: Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem. Ele não fala da alma. A alma é emoção. Você chora na mesma hora, você está brigando. Você ama, daqui a pouco você está odiando. Isso é alma. Intelecto. Isso aí. Consciência não é intelecto. Intelecto é outra coisa. Entendeu? Consciência não é intelecto. Não é intelecto, não vai ter. É isso aí. Há um discernimento, uma lei implantada. Como que José, quando a mulher de Potifar atacou, ele sabia que era errado ele possuí-la? Se não havia lei. Não tinha lei. Aonde não há lei, não há pecado. Não é isso que Paulo diz? É a lei moral que está na consciência, que Deus implantou em cada um de nós. Eu leio os livros. Tem um livro de, acho que é Paulo Campos, ele fala muito de cura interior.
Eu tinha 2 livros, eu ganhei um de presente e dei um meu de presente. Acho que é. Muito, Plena Paz, o nome do livro é Plena Paz, muito, muito legal. Mas ele detalha, faz muitas figuras, mas só que ele coloca coisas ali que não bate com a minha teologia. Mas tem que bater com a sua ou com a Bíblia? A Bíblia não define certas coisas. Eu tenho que criar. Eu tenho que estudar e analisar. Você está entendendo? Pastor, Romanos 6:4 fala exatamente no seu entendimento. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Essa que é a novidade de vida. É o novo nascimento. É a nova consciência. Então, o que eu digo? No Espírito estão a fé, a consciência. Lá em 2 Coríntios 7:1, Paulo fala assim: já que temos tais promessas, purifiquemo-nos De toda a imundícia da carne e do Espírito. Aperfeiçoando a santificação. Se eu não souber o que está no Espírito, eu posso trazer o meu espírito contaminado. E a Bíblia acha que eu tenho que ter um espírito irrepreensível. Então eu tenho que definir o que está lá. Consciência. E Paulo começa a falar a Timóteo que quando a palavra é atingida na consciência e você reluta, você cauteriza a consciência. Então, todas as vezes o Espírito fala, veja bem, o Espírito fala ao Espírito. Quando ele fala ao Espírito e eu boto de escanteio, eu cauterizo a consciência. Está lá? Está entendendo? Não vou cauterizar a minha alma. A alma está estraçalhada, e não vou falar sobre ela hoje. Por ser importante, leiam aí, antes de entrar na alma, Provérbios 20 e 27. Para você... Como imagina a sua alma? Não é isso. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do vento. Mas não é essa expressão que eu quero. Tem uma versão atualizada que diz: o espírito do homem É a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo. Por quê? O toque de Deus não vem na alma. Por Deus ser espírito, ele vem no espírito. Então o espírito do homem é a lâmpada que Deus toca. Sua Bíblia está... espírito. Mas ela já foi anotada. Já foi falado aqui. É o quê? Já foi falado e eu anotei. Alma, passei para espírito. Espírito. Mas nossa Bíblia está meio complicada. A palavra espírito no hebraico, qual é? Nept. E no grego espírito como é? No grego, vai, fugiu a palavra lá. O Google fala. Pneuma. O ache é corpo. No grego é soma. Ai, esse negócio grego. Hein? Esse negócio a gente tem que lembrar em português. Mas é bom, quem estuda tem que saber. Quem não gosta de estudar, não interessa. Veja, o nosso corpo, para se relacionar com uma parte exterior do mundo, ele é com elementos
para relacionar aqui, o corpo, a estrutura do nosso é fósforo, é tudo daqui da terra. O mineral que compõe o nosso corpo, para ter uma relação aqui, é tudo daqui. Orgânicos. Veja o interessante, para eu me relacionar com o mundo exterior, eu preciso de elementos que estão aqui. Para eu me relacionar com Deus que é Espírito, eu preciso do Espírito de Deus em mim, para me tocar. E o que é alma? A alma é o contraponto entre o corpo e o espírito. E ela tem uma força muito, muito grande. Na minha teologia, eu gosto de falar porque a imagem que Deus colocou no homem estava na alma. Por quê? Na alma está o amor. Deus é amor e Deus colocou essa capacidade em nós. A bondade, alma, estava no homem. Justiça, alma, estava no homem. O homem perdeu. O homem perdeu essa condição com o pecado. Você tem, mas toda deformada. Você vê, a pessoa que tem Jesus e tem a palavra e sabe o caminho, é difícil. Qual é o sacrifício real de Jesus? Jesus veio, por isso que ele é chamado de segundo Adão, para pegar essa pessoa caída e levar essa pessoa ao estado de Adão no Éden. Nós conseguimos? Mas Jesus não fez o sacrifício perfeito? E por que nós não conseguimos? Porque nós não queremos. Porque dói isso aí. A nossa alma então vai ser influenciada tanto pelo Espírito quanto pela carne, né? Como na Bíblia diz que o coração do mundo é É isso aí, está em Gálatas 5,17. Pode ler lá que você tem isso na Bíblia. Veja, a alma do homem é o centro da personalidade dele, é o eu. Você é o que é a sua alma. Por isso que Provérbios 23:7 diz: do jeito que o homem pensa no seu coração, assim ele é. Porque a sua estrutura, você reflete no seu corpo o que você é na alma. Veja, o pecado danificou demais a alma. Todos nós precisamos de uma cura na alma. Não existe ninguém que está isento dela. Esse tem que ser o reconhecimento nosso, porque toda atrapalhada que você faz provém da alma. Então eu preciso primeiramente me conhecer. Quem sou eu? Por isso que eu li esse versículo. Quem é o homem? Aos olhos de Deus, a criação de Deus foi perfeita. Eclesiastes 7:29 diz que Deus fez o homem reto, mas ele caiu em muitas armadilhas. Ele procurou muito caminho errado. Astúcia. Então a perfeição da criação, mas o pecado danificou. Quando nós começamos a entender, a psicologia define a alma como mente, emoções e vontade.
A vontade é o centro das nossas decisões. Satanás, ele quer dominar a nossa vontade para que nós façamos a vontade dele. E Deus também quer. Mas aonde que reside a fortaleza? Se a gente não conhecer a estrutura da nossa alma, nós começamos a trabalhar de uma forma errada. A coisa principal que nós temos que alterar para ser uma cura, uma restauração da alma, tem que ser na mente. Nós vamos pela palavra, é Salmo 19, 7. A Bíblia diz que só a palavra tem um poder de restaurar. Só. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos que... Então, definiu que a lei do Senhor, a palavra de Deus, restaura a alma. Então, você não pode procurar outros meios fora daqui. Se quiser ter cura da alma, você tem que pegar o caminho. É a palavra de Deus. Porque ela te aponta o erro. Ela é um espelho para você. E você tem que se conhecer. Veja, as suas reações normais, quando você está tranquila, aí você escuta, ou casa de criança, né? Criança começa a brigar, daqui você começa a ferver o sangue. Aí você já sai sapateando. Isso é algo. Você entra no trânsito, o cara te dá uma fechada ou vai devagarzinho na sua frente. E você com pressa, você está com o pensamento lá na frente, e o cara bem aqui te atrapalhando. Se você não tiver uma alma curada, você sai. Então eu preciso me entender, por que eu reajo assim? Porque na alma também está, dentro desse complexo, mente, emoções e vontade, está o temperamento. Está dentro da água, hein? É muito fácil você ser bem, quando tudo vai correndo ao seu lado, ao seu favor. Aí se te pisar no pé ou te fizer alguma coisa, se você não... O tentador está ao nosso lado. Veja, tem hora que eu fico pensando assim, Deus é camarada. Quem habitava a terra? A Bíblia diz que quando Lúcifer peca, ele é jogado para cá. Quando Deus cria o homem, coloca aonde? Na barba do bicho. Quem estava aqui era Satanás. A terra era sem forma e vazia, porque ele atrapalhava tudo. Se não entra o espírito, ele danificava tudo. E aí Deus faz o homem e coloca aqui, na barba do bicho. Aí você vê por quê. Deus nunca vai te dar nada de mão beijada, só a salvação. Hein? Só a salvação que é de graça. O degrau para você subir é esforço. Deus não vai meter. Ele falou com o povo de Israel, está lá em Deuteronômio: eu te carreguei sobre as asas de águias e te trouxe aqui. Conosco Deus nos ajuda, nos ilumina, nos revela, mas você tem que fazer a sua parte.
Não existe libertação sem o homem participar, desejar. Não existe libertação. Hein? Não existe libertação. Não existe. O eu tem que morrer, e a alma. Então, a Bíblia traz esse complexo, a mente nossa. Veja, nós temos uma criação e nascemos com uma estrutura mental, um sistema operacional fixo, está na mente. E ele é todo danificado porque nós fomos corrompidos pelo pecado. O sistema nosso está corrompido. Aí, hein? Cheio de vírus. Aí você chega e vê a palavra, você tem que enquadrar o sistema, formatar o novo sistema de acordo com a palavra. E aí começa a doer. Por que as pessoas vivem na igreja carregando mazelas e não sabem que Jesus veio para libertar completamente o homem? Não é isso que está na Bíblia? Está lá no capítulo 4 de Lucas, versículo 18. Jesus veio para trazer, colocar em liberdade o cativo. E quantas pessoas cativas dentro da igreja? São novas criaturas, mas vivem cativas de sentimentos, cativas de ira, de inveja, de ciúme. E a Bíblia fala que tudo isso é pecado. E os caras cultivam dentro da igreja. Até o pregador traz carga pesada para a ovelha. Depende, né? Se o Tem- cara... Tem alguns que só falam condenando a gente, condenando, e não falam da graça. Que o nosso pastor aqui amado sempre fala. Dessa graça. Senão a gente não se alimenta. Eu sempre olho o seguinte: eu fui extremamente massacrado na igreja, na minha juventude, por causa de costume. Se você abandonar em costume e for aplicar a palavra de Deus, já não é fácil. Faça ideia que não pode isso, não pode, isso é legalismo. Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 20 a 23, ele fala que tudo isto com o tempo é destruído. O único que permanece é a palavra de Deus. Toda invenção humana, ela por mais criteriosa que seja, vai desatualizar. A palavra de Deus não. O que é pecado lá atrás, continua sendo pecado hoje. O que os homens falam não pode, que é pecado, amanhã. Eu vi muita gente sendo excluída da igreja por causa da televisão. Passados uns 10, 15 anos, o pastor que excluiu estava assistindo televisão. Deixou de ser pecado? Tá? Então, são essas convenções que as pessoas precisam olhar para a Bíblia. Viver o Evangelho não é tão simples, não é tão fácil, mas ele é salutar e é leve, por causa da graça de Deus. Jesus disse: o meu fardo é leve. Quando você mete canga, se torna pesado, porque é mandamento humano. Mandamento humano você não aguenta, mas o mandamento de Deus se aguenta, porque Deus te dá recurso para você cumpri-los. É graça de Deus. Veja, se eu não limpar a minha mente, como diz Romanos 12:2, renovar pela transformação da vossa mente, eu não vou prosseguir para uma restauração perfeita da minha alma. É na mente que Satanás cria as fortalezas, os hábitos paternos, as influências da sociedade que você convive. Tudo isso te leva a formatar uma estrutura mental para te prejudicar em receber plenamente as bênçãos de Deus. Capítulo 10 de 2 Coríntios, versículos 4 e 5, Paulo diz:
As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para desfazer sofisma ou fortalezas e levar todo pensamento cativo ao Senhor. Então, a minha maneira de pensar tem que mudar. 1 Coríntios 2:16, Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruí-lo. Ele diz: mas nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu deveria pensar como Jesus pensa. Eu não entendo, tem crente que é uma área, irmãos, o problema da alma é uma área embutida. Só eu sei o que eu sinto e só eu sei o que eu penso. Eu posso ter cara de santo, eu posso viver aparentemente como santo, mas só que diante de Deus todas as coisas estão esclarecidas. Tem gente que pensa que vai entrar no céu com bagagem. No céu não entra. Tem um hino que fala: do céu não entra pecado. Então eu tenho que ser extremamente sincero comigo, porque senão, Paulo dizia: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Está lá em 1 Coríntios 9:27. Por quê? Porque você pode ensinar para pessoas e ir para o inferno. A primeira atitude nossa, eu me salvar, viver o padrão da Bíblia para herdar a salvação. Esse era o grande propósito de Esdra. Está lá no capítulo 7, versículo 10 de Esdra. Esdra propôs no coração ler a palavra, viver a palavra e ensinar a palavra. Então isso é um propósito que você tem que tomar. É a mesma coisa com a alma. Adianta eu estar na igreja, Jesus morreu para me libertar de todo carrapicho, mas eu carregar. Você está entendendo? E toda a libertação tem que ser uma transformação de alma. A Bíblia diz, 4:8 de Filipenses, que eu tenho que pensar aquilo que é bom. Ele começa assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom. Ele fala de uma coisa. No 6 ele fala sobre a ansiedade. No 7 ele fala da paz de Cristo, que é o árbitro em nossos corações. E no 8º ele fala: finalmente, você livre dessas coisas, você tem que pensar coisa boa, coisa útil, coisa agradável. Isso tem que entrar no seu pensamento. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala: se você já ressuscitou com Cristo, pense nas coisas de cima e busque as coisas de cima. O que é que gravita o seu pensar? Irmãos, tem pessoas que ele olha para outro, no coração dele fala: tá pensando mal de mim. Você já viu gente assim? Cisma. Eu tinha uma irmã e ela queria envolver toda a família. E ela tinha impressão que tinha um camarada vigiando para matar o esposo dela. O esposo dela saía todo dia para o trabalho na maior tranquilidade, e ela ficava desesperada: cuidado, o cara vai te matar. E chegava de noite, metia tranca na porta, metia não sei o quê. E você viu? Eu falei: não vi nada. E ela envolvia meu pai. Paranoia. Crente, irmãos. E trabalhava com libertação, mas precisava ser liberta. Você sabe esse imaginário doido que as pessoas implantam?
Satanás é sagaz, é que a gente tem que ter vigilância. O bicho é capiroto mesmo. Ele bota isso na ideia da pessoa e a pessoa fica com medo de tudo. Hein? Olha, isso é aflitivo, aflige a alma da pessoa. Jesus veio para restaurar. Eu pertenço ao Senhor. 3:3 de Colossenses. A nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Ninguém pode ir lá nos tocar, irmãos. Alguém pode ir com Jesus? Ele não é o Todo-Poderoso? Se você está debaixo das asas dele, alguém pode ir lá tocar em você? É que as pessoas... É que a gente não conhece. A Bíblia diz que eu estou escondido debaixo do Senhor. Ninguém pode tocar. A única coisa que pode tocar é se você pecar. Aí você abre todos os flancos, vem seta de todo lado, porque o Satanás está aí mesmo. Mas se você andar em obediência à palavra, você entra aqui, é igualzinho aqueles 3 valentes de Davi. A Bíblia diz que Davi falou: quem me dera eu beber da água da fonte de Belém. E o exército dos filisteus estavam acampados em volta. Os 3 saíram, passaram pelo meio, foram lá na fonte, pegaram água e trouxeram para Davi. Mas Davi não bebeu. Davi não bebeu. Irmãos, o inimigo é vencido. Jesus venceu na cruz. Não fique com medo, não. Você é mais poderoso. Capítulo 10 de Lucas, verso 19. Jesus dá esta autorização para nós. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpião. Agora veja o que Jesus afirma: e sobre todo. O que é a palavra todo? O poder do mal. Então você pode pisar sobre todo o inferno. Você está entendendo? É que a gente não assume a nossa posição. Sobre todo o poder do mal. O poder do mal reside no inferno. Então você pode ir lá e meter a chanca, né? Como diz. Então é essa investidura que nós precisamos para fazer a obra de Deus. Essa transformação da nossa mente, eu vou falar um pouquinho, irmãos. É uma atitude que cada um de nós deveríamos ter. Mas eu não vou desanimar vocês. É um processo longo. Para sua mente ser povoada pela palavra. Quando eu falo com vocês que a memorização ajuda, há uns 30 e poucos anos atrás, a minha mente era evasiva. Toda hora eu estava pensando coisa que eu não queria. Eu comecei a estudar sobre isto e comecei a trazer a palavra de Deus na mente. Irmãos, me ajudou a memorizar, me ajudou a selecionar seletivamente de acordo com a necessidade. Tudo por isso. Se eu paro um pouquinho, raramente eu estou pensando outra coisa. Estou pensando na Bíblia. Por quê? Porque demorou. Tinha coisas, os processos que eu passei. Eu passei enfermidade com câncer. Você podia pensar, vai morrer. E como fica a família? Meus filhos eram adolescentes, vai morrer. Você ia 3 em 3 meses, chegava lá, o câncer estava lá de volta. Você lembra, né? Então fazia a operação, o bicho voltava. Umas 10 vezes operando. Falei, desse jeito.
mas eu confiava no Senhor. A minha mente tinha que estar no Senhor. 94 veio a crise que mudou o sistema monetário do Brasil. Do over passou para o real. Eu estava no final de uma construção do apartamento. Grana faltou. Eu ganhava alguma coisa no over. Acabou a mamata. E aí você tem que usar a fé. E você sai para trabalhar. Eu tinha um ônibus e toda hora me pegava pensando: como vai ser amanhã? Tem que pagar tanto e não tem de onde tirar. E eu tinha que... Selecionei uma série de versículos, memorizei tudo. 3:20 de Efésios, 4:19 de Filipenses, e fui memorizando. E a hora que vinha o pensamento, mas a Bíblia diz assim: o Senhor vai suprir, o Senhor dá infinitamente mais do que nós pedimos o pensamento. Foi vencer. Então, até você vencer isto. Então, hoje eu consegui, através da memorização, ter um combate, porque é a única arma poderosa que nós temos, é a palavra de Deus. Então você tem que mudar a sua estrutura de pensamento. Eu não sei como fazer hoje, tá? A urgência no mercado de trabalho é terrível, e o Zap está comendo todo o tempo das pessoas. As pessoas não têm tempo para a Bíblia. Hoje eu não leio mais. Essa aqui é a Bíblia de Scofield. Todas as Bíblias de comentário eu lia capa a capa, inclusive comentário. Então eu sei comentário da Pentecostal, da Genebra, da Shed, da Thompson. Eu sei comentário de todos, porque eu li todas. Todo ano eu lia e leio a Bíblia diariamente. Tenho que ler, irmãos. Se vocês quiserem uma restauração da alma, a si mesmo ainda fica alguma coisa para você estar toda hora limpando. Você sabe por quê? As bênçãos que a cruz libera para nós são bênçãos de alto valor, mas só desfruta quem tem verdadeira liberdade. Capítulo 4 de Gálatas, Paulo faz um simbolismo ali. Ele diz sobre o herdeiro menor. Ele diz: enquanto a criança for menor, ele é dono de tudo, mas ao mesmo tempo não é, porque ele vive debaixo de tutor. Enquanto você não crescer espiritualmente, a bênção está aí, mas como você é menino, você não vai desfrutar dela. Você está entendendo? Pode ler, quem achou, leia aí para mim, para vocês entenderem o sentido que Paulo está falando. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere Do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas não desfruta. mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Veja, então ele é senhor de tudo, mas ele está debaixo. Jesus liberou bênçãos infinitas, mas a criança não desfruta. Crente menino não sabe disto, que ele tem poder sobre o inferno, que ele vive nas regiões celestes. Ele está assentado com o Pai, aonde não entra contaminação. Isso é posicional, irmãos. Está lá em Efésios 2 e 6. Pastor, quando fala ao tempo determinado, Quando ele se torna maior. quando realmente Deus vê que a pessoa tem Isso aí. capacidade, Né? Quando ele atinge a maioridade, na caminhada cristã também. Capítulo 5. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Leia capítulo 5 de Hebreus, versículo 12.
vos torno a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido materno. Ele fala assim, decorrido o tempo de caminhada, você já está de bengala na igreja, de tão velho que é, e está precisando de leitinho. Você está entendendo? Devia comer uma feijoada, uma mocotosada, aí o cara não come, só come leitinho. Picanha com aquele dedo de gordura. Esse é só para adulto, criança não pode comer isso. Assim mesmo na vida espiritual. É a mesma coisa na vida espiritual. Irmãos, então você precisa mudar a estrutura. Outra coisa importante na nossa vida são as emoções. Nós não podemos, Deus nos fez assim, mas nós não podemos ser levados por ela. A vida de emoção, ela é descompensada, ela leva sempre aos extremos. Ou você emocionalmente, ou você é duro demais. Mas nós temos que controlar. Aonde você controla as emoções? Do jeito que você pensa, você sente. Se você conseguir mudar a estrutura mental, você vai conseguir as suas emoções. Vai conseguir controlar. Seria? Eu vou falar uma coisa que pentecostal não falaria. Veja, nós temos o corpo, temos a alma e temos o espírito. A alma é como o filtro daquilo que nós recebemos através dos nossos sentidos. Jesus qualifica, ele dá importância a 2 sentidos mais do que os outros, e um deles ele diz sobre os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Está lá em Lucas 11, 34 a 36. Ele diz, não havendo qualquer parte em trevas, porque se houver, ele diz, quão grandes trevas serão. Então o homem tem a capacidade de deixar isso aqui fluorescente e esse aqui escuro. É isso que Jesus está dizendo. Se você não deixar parte nenhuma, você vai resplandecer. Mas se você deixar alguma parte oculta, ele está dizendo que você vai viver em umas trevas tremendas. Leia aí e vê se você entende assim. E outra, Apocalipse diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou falar uma coisa. Por isso você tem que tomar muito cuidado. Um profeta que tem uma alma não purificada, a mensagem veio. Como pode sair? Você coloca num coador sujo uma água, você pega do outro lado o que? A contaminação, não pega? Você entendeu? Ou quer que detalhe a mais? Exatamente. O cheiro fica. Pastor, então, por exemplo, algo profeta assim, como você citou, pode estar passando alguma profecia para poder fortalecer e alimentar egos e vaidade? Vai por aí. Porque o recipiente não está limpo. Por isso que as pessoas deveriam tratar da alma. Isso é fruto. Mas a importância que as pessoas destacam no meio pentecostal são os dons. Muito cuidado. Tudo tem que ser com base aqui.
O Espírito nunca vai atropelar a palavra de Deus. Por isso é bom conhecer. Nossa salvação está diretamente ligada ao fruto. Outra coisa, irmãos. Eu já falei aqui a respeito do conhecimento. Capítulo 4, 2 Coríntios, não, 5 do 2 Coríntios, versículo 16, Paulo diz: eu já conheci o Senhor de outra forma. Leia aí para mim, esse versículo é meio... 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos deste modo. Veja, ele está dizendo, ainda que nós tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora nós já não conhecemos mais desse modo. O que é isso, irmãos? Há um conhecimento intelectual. Você lê, você estuda, você vai saber. O conhecimento está disponível. Mas há um conhecimento que Paulo ora, lá no capítulo 1, versículo 17 de Efésios, leiam aí. Capítulo 1, versículo 9 de Colossenses. E se você quiser também, capítulo 1, versículo, acho que 7 a 9 de Filipenses, olha a importância que Paulo ora. Esse conhecimento é o conhecimento revelado, já não é daquela maneira conhecimento humano. E essa revelação que o Espírito dá, porque é Espírito, vem para o Espírito, não é para a alma. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo está orando a importância desse conhecimento revelado. Não é como antigamente, embora eu também conhecesse Cristo da forma humana, mas agora eu não conheço mais desse jeito, porque ele tinha um conhecimento revelado, e essa revelação ela impregna o nosso espírito. Você sabe como chama isto? Richard Foster, ele tem um livro celebrando as disciplinas. Ele fala oração contemplativa. É a hora que você para curtir Deus e a sua palavra, saborear. Aí o Espírito vem revelar. Você tem que dar tempo à palavra para Deus mudar. E esse conhecimento é fundamental. Capítulo 1, versículo 9 de Colossenses, Paulo diz: desde o momento que nós ouvimos falar de vocês, eu não cesso de orar por vocês, para que sejam tomados de todo o conhecimento da sua vontade, e também cheio do entendimento espiritual, inteligência espiritual. Então são coisas profundas que ele deseja para nós. Não é isso? Amém. Então ele faz esse tipo de oração. Ele quer que a igreja deslanche no conhecimento e que tenha a revelação. Quando você tem a revelação, irmãos, da palavra, e você vai se olhando, você vai tratando você, cuidando da sua alma. A minha preocupação, agora é uma preocupação, nós temos muitos crentes, eu não estou falando de longe, estou falando daqui, machucados, muitas vezes por pessoas que usam da palavra
como elas não são tratadas, e nem porque eu ensino, eu não preciso de tratamento, fere. Se a pessoa é ferida, ela fere. Mas isso só quando você, meu tempo de jovem, o pássaro toca muda, né? Ele se recolhe e aí ele tira as penas e troca as penas. Mas é um momento de recolhimento. Nós, no ativismo que temos, a gente não para. E aí, se você não tem uma solidez espiritual, convicção na palavra, você entra nesse meio emocionante que as igrejas estão adotando. Todo trabalho emocional, oba-oba, ele começa com bastante adesão, mas termina logo. Se você chamar um monte, vem um monte, mas daqui a pouco eles vão dando linha. Porque não resiste, irmãos. A emoção é assim. Mas não é válido em algum momento isso acontecer? Eu entendo que não permanece. Eu entendo. Aí entra a questão da disciplina. Mas na nossa caminhada não é importante em algum momento da nossa vida Veja, a gente ter há mais de 30 anos, quando eu cheguei aqui de volta ao Espírito Santo, eu vi uma onda de libertação, final de semana. Eu acho importante, mas eu estava passando pelo processo, eu mesmo, eu e Deus, e falava, isso não, só dá o start, final de semana não liberta ninguém, porque é um processo. Você passa a vida toda fazendo errado. Não é fazer assim, você não é ladinho para fazer isso. Mas às vezes faz assim. A pessoa tem que tomar consciência. Mas às vezes dá um. Isso aí, dá um depois start. a pessoa continua. A minha preocupação é a gente acabar pegando um certo preconceito. Não é de preconceito. qualquer movimento. É. Por isso que eu tô perguntando. Eu acho, tá? Veja, as pessoas se acostumam tanto. O bom seria se nós fôssemos confrontados pela palavra. É o que eu falei agora do pássaro trocando a muda. Quando você é confrontado, você vai para um canto, ora e estuda a Bíblia, seleciona os versículos referentes àquilo e vai aplicar em você até você ficar livre. Essa é a consciência. Veja, um movimento, se você não tem firmeza, você não tem compromisso com leitura, não tem compromisso com oração, vai resultar em quê? Por isso, só para esclarecer, é válido. É válido, é um despertar. Tem que trazer a disciplina. Isso aí, tem que trazer a disciplina, tá? Eu sei que muitas pessoas conseguiram, mas muitas pessoas, elas entram nessa coisa que é bonito, né? Vão fazer isso, mas se você não dedicar, é o que eu falei, todas as coisas de Deus vai custar um preço seu. Tem que consagrar, irmãos, mortificar a nossa natureza. Deus falou com Caim, o pecado está aí, cabe a você. Não vem anjo tirar de você, não vem anjo te libertar, é você. Ou se posiciona ou você vai continuar atrapalhado. Agora, se você se posicionar, filho pródigo, Deus está esperando. A hora que ele botou no caminho, ao longe o pai viu. E o pai estava desejoso de o abraçar. E quando o pai abraça, restitui tudo. Vão fazer uma festa. Deus quer fazer banquete com você. Você tem que tomar decisão. Isso está no campo da vontade. Tem que restaurar a sua vontade. Por que que as coisas começam e uma semana termina? Porque a vontade é mascarada. Porque a sua mente não foi treinada. O dia que você mudar aqui, você vai decidir. Aqui você sente diferente. Tem gente que se machuca até com o olhar. E precisa de tratamento, irmãos.
Quantas pessoas na igreja curtindo ódio? A Bíblia diz que quem odeia o irmão é assassino, não vai entrar no céu, simplesmente isso. Está lá em 1 João 3,15, não vai. Apocalipse diz, os assassinos não entram. João diz, aquele que odeia seu irmão é assassino. E sem contar que a vida eterna que é para começar aqui não começa. Não desfruta. Então, nós precisamos olhar isso com critério. Eu preciso de uma alma resplandecente, curada. E eu tenho que, o único que cura é o Senhor, o poder do Espírito, mas a palavra agindo na nossa vida. A palavra fala, não faça, não minta, e você mente. Não adianta. Você tem que temer a palavra. O pecado, irmãos, se não me engano é Salmo 41, 7. Vê o que faz aí. Quem brinca com essas coisas. Não, 41, 4. Eu, Dizia eu, Hein? Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Isso aí. Brinca com o pecado, você vai estrangular a sua alma. Você não vai ter capacidade de sentir ou sente todo desregulado, só pensa bobagem e não vai decidir nada. O homem foi feito para essas coisas. Deus deu. O livre-arbítrio está onde? Está na alma, principalmente na vontade. É você que tem que decidir. Irmãos, nós temos um Deus que quer curar as marcas que nós trouxemos do passado. Jesus quer restaurar completamente. Ele veio para colocar ordem no caos. Ele veio para restaurar a nossa alma, para você ter uma vida salutar, uma vida de prazer na presença de Deus. Vá aos pés do Senhor. Nós temos um Deus que te entende. 4:15, se não me engano, de Hebreus, diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nós, porque em tudo ele foi semelhante a nós. O mesmo sofrimento que nós passamos, Jesus passou. E ele te entende, porque ele sofreu na pele tudo o que nós sofremos. Quando você fala para ele, pai, está doendo aqui, ele vai te dizer, eu sei, porque também fizeram comigo. 2:17 de Hebreus diz que ele fez tudo igualzinho a nós. Então, o sofrimento de Jesus foi sem igual na raça humana, porque ele submeteu a ira de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Jesus caiu na mão do Deus vivo, por causa dos nossos pecados. Então não carregue tralha, limpe, purifique-se, vá ao Senhor e viva uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém?